Bate-papo literário, apoio cultural. Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E IASIG, você, cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Nessas minhas incursões pelo mundo literário e acadêmico, eu tive o prazer de conhecer as escritoras dos 800. Como invejo a coragem dessas mulheres que superaram toda sorte de obstáculos e preconceitos para escreverem e serem publicadas, e abriram um caminho para que nós, escritoras do século XX e XXI, pudéssemos nos expressar publicamente sem sermos subjugadas ou discriminadas. Por muito tempo, essas escritoras se mantiveram no esquecimento. E hoje podemos conhecê-las, lê-las e escrever sobre elas, graças ao esforço e dedicação de pesquisadoras e críticas literárias feministas que, a partir da década de 80, fizeram um trabalho primoroso de resgate de suas histórias e obras. E hoje o Bate-Papo Literário tem a honra de receber uma dessas pesquisadoras, autora do livro Ousadia e Irreverência na Ponta da Pena, Crônicas de Carmen Dolores em O País, que é o resultado de sua tese de doutorado. Estou falando da pesquisadora, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, Rizolete Hellmann. Rizolete, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui. O prazer é todo meu, Renata. Boa tarde a todos. Boa tarde a você, Renata. E muito obrigada por esse convite, essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa autora que eu tenho uma grande admiração. Eu sou apaixonada por Carmen Dolores, sobre quem a gente vai falar hoje. Com certeza. Rizolete, antes de começarmos então a falar dessa grande escritora do século XIX, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica como pesquisadora e como é que a Carmen Dolores entrou na sua vida. A literatura está na minha vida desde a infância, desde quando minha mãe contava em alemão a historinha de João e Maria. E eu sempre fui apaixonada por literatura, fiz letras, né, por causa da literatura. Eu nunca quis ser professora de língua, apesar de ter sido por muitos anos, estar sendo ainda, mas eu gosto mesmo da literatura. E a literatura entrou na minha vida desde a graduação, definitivamente como pesquisadora. A partir daí, na especialização em leitura e formação de leitores, eu estudei Lia Luft. Depois, no mestrado, eu continuei estudando Lia Luft. E quando fui fazer o doutorado, na busca de uma orientadora, eu cheguei com um projeto falando sobre as obras de Maria José Silveira, que é uma escritora contemporânea, brasileira contemporânea, e a Zaide disse assim: eu te oriento, mas não com essa autora aí, eu só estudo as mulheres do século XIX. E eu não conhecia Carmen Dolores até aquele momento. Eu saí da casa dela, ela orientava em casa, já aposentada da universidade na época, eu saí da casa dela com o romance A Luta, de Carmen Dolores. Esse romance foi reeditado por ela, pela Maria Angélica Lopes, e ela na editora Mulheres, e outros livros dela que a gente não tinha, eu fui buscando. Quando eu vi, eu estava com a obra quase completa dela, né? Algumas obras ainda em xerox na época, porque é muito difícil encontrar essas obras do século XIX. E foi assim, foi esse presente que Zaide Usar, né? Essa grande pesquisadora também, que fez uma diferença danada na crítica literária feminista, e foi assim que eu recebi Carmen Dolores de presente dela. É verdade. E como é que foi? Eu tenho uma curiosidade genuína de saber como é que é trabalhar com a Zaide, porque a Zaide ela é uma das maiores pesquisadoras na área da literatura feminina e feminista, né, e uma grande crítica literária feminista.
Como é que foi para você essa experiência? Zaide é uma sumidade, né? Eu digo não era, apesar dela ter nos deixado em 2015, porque para mim ela continua viva em tudo que ela deixou, em todos os textos que ela nos deixou. De vez em quando eu releio os textos dela só para matar a saudade. E assim, acabei sendo amiga pessoal dela, né? Entrei com toda aquela formalidade como orientanda, mas ela, de fato, como você disse, ela tem uma grande importância na crítica literária feminista no Brasil. Ela, além de ter sido pesquisadora e professora nessa área na pós-graduação em literatura da UFSC, ela fundou e dirigiu a editora Mulheres, e através dessa editora ela publicou muitas mulheres do século XIX. Além disso, ela fez um trabalho gigantesco, se vocês estão olhando aqui atrás de mim, aliás, do outro lado, tem 3 volumes ali, tem aqui, sim, 3 volumes de uma antologia que ela organizou e produziu junto com uma série de outras pesquisadoras pelas universidades brasileiras, isso na década de 90. Então, esses 3 volumes foram publicados de 99 a 2004, né, os 3. E aí nós temos 152 escritoras brasileiras do século XIX mapeadas. A gente tem dados biográficos e as obras que elas produziram. Então, esse trabalho todo de pesquisa que ela nos deixou, além de inúmeros artigos e capítulos de livro sobre esse resgate das mulheres do século XIX, isso não tem nem como mensurar a importância, né? Se hoje nós conhecemos, isso se deve a esse trabalho que a Zaide organizou e fez. Ou seja, ela trouxe à tona, né, muitas mulheres que escreviam, só que estavam lá esquecidas, né? Poxa, 152 mulheres, eu não sei se no século XX a gente tem esse destaque, né, de mais de 150 mulheres escritoras. Então, é um trabalho muitíssimo importante. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a Carmen Dolores, né? A Carmen, ela tem uma característica muito interessante porque ela foi reconhecida na época que ela começou a escrever, que é na Belle Époque, ali no iniciozinho do século XX, ali na década de 1910, por aí. E ela realmente foi na época reconhecida pela crítica, pelos jornais, depois ela caiu no esquecimento e aí foi resgatada por Zaide e aí um grupo de pesquisadoras. Fala um pouquinho sobre essa escritora tão importante do século XIX. Renata, você falou bem. A Carmen Dolores, ela produziu vários romances, vários livros, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, entre 1897 a 1910, quando ela faleceu. Nesse período, vivíamos no Brasil, esse período que você acabou de denominar aí de Belle Époque, imitando toda a trajetória da França. Então, a França, na época, os escritores franceses eram de uma influência muito grande. E aqui no Brasil, nós tínhamos um período na crítica literária chamada de crítica impressionista, ou seja, os intelectuais, os escritores, os cronistas, essas críticas literárias, elas vêm à tona por meio dos jornais, nas colunas de crônicas que os intelectuais da época escrevem, e essa crítica impressionista é apenas impressões de leitura. Aquilo que a gente chama de crítica acadêmica no Brasil começa só a partir da década de 40, quando chegam os primeiros formados em letras lá fora e voltam para o Brasil e começam aqui a implantar os cursos de letras e a implantar aquilo que a gente conhece hoje por crítica acadêmica, né? Então, no tempo de Carmen Dolores, ela foi bastante reconhecida pelos intelectuais. Quem eram os intelectuais da época? Olavo Bilac, Coelho Neto, Medeiros de Albuquerque, entre vários outros, que eram todos escritores, cronistas, e faziam essas crônicas, onde faziam crítica literária via crônica de jornal. O Paulo Barreto, com seus diversos pseudônimos também, né? Um dos os mais conhecidos, João do Rio, sim, também, o Lima Barreto. Então, nós temos vários intelectuais da época que elogiavam muito as obras de Carmen Dolores, principalmente o jeito como ela escrevia, né?
Ô Risolete, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta para falar muito mais de Carmen Dolores. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a pesquisadora, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, Risolete Hellmann. Risolete é autora do livro Ousadia e Reverência na Ponta da Pena, Crônicas de Carmen Dolores em O País, resultado de sua tese de doutorado em literatura. No livro, Risolete escreve sobre a escritora e cronista da Belle Époque, Carmen Dolores, que no início do século XX fidelizou um público leitor considerável com sua ousadia e irreverência, duas marcas que mais caracterizam suas crônicas. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASD oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASD, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Bom, eu queria agora parar um pouquinho para falar sobre o aniversário do Bate-Papo Literário, que está completando 5 anos de programa. E para comemorar, nós vamos trazer depoimentos de pessoas que fazem parte da nossa história. E eu tenho a honra de compartilhar aqui com vocês a mensagem de aniversário deixada pelo nosso prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Vamos ver? Sempre fui um apaixonado pela literatura e pelas letras. Nas funções públicas que exerci, especialmente as de comando, tanto na presidência da Assembleia como de prefeito da nossa cidade, tenho procurado demonstrar esse compromisso com a causa cultural. Eu leio, discuto, incentivo e às vezes até me arrisco como escritor. Por isso, iniciativas que colocam na pauta esse tema têm sempre o meu apoio e o meu aplauso. E é nesse sentido que quero cumprimentar a minha querida amiga Renata Dalbó. Afinal, são 5 anos já do nosso bate-papo literário na Unisul TV, um programa que se consolidou e que mantém viva a cultura da nossa cidade e do nosso estado. Muito obrigada, Juarez. Obrigada pelo carinho e eu sei que você torce muito por nós e pela literatura. Muito obrigada. Voltando então, Risolete, vamos continuar aqui o nosso bate-papo maravilhoso sobre a Carmen Dolores. E eu vou te dar a deixa novamente para você continuar falando então sobre a Carmen Dolores, que na verdade era o pseudônimo de Emília Bandeira de Melo, né? um dos pseudônimos, né? E eu já quero engatar aqui também outra pergunta, que é por que na época as mulheres precisavam ou usavam pseudônimos para poderem ser publicadas? Pseudônimo que deu certo, vamos dizer assim. Emília Moncorvo Bandeira de Melo, enquanto solteira, ela se chamava Emília Moncorvo de Figueiredo e depois, com o casamento, ela passa a se chamar Emília Moncorvo Bandeira de Melo. Era de uma família tradicional durante o período do Império. E a escolha pelos pseudônimos, ela usou 5, 3 masculinos e 2 femininos. Os masculinos eram Júlio de Castro, Leonel Sampaio, Mário Vilar. Com esses pseudônimos masculinos, ela escreveu pouco, ela publicou pouco, alguns contos e algumas crônicas em jornais diversos. Como Célia Márcia, ela escreveu apenas cartas, né? Um gênero literário que a gente chama hoje de gênero literário epistolar. E aí ela publicava cartas escritas em francês a uma suposta amiga na França, e elas eram publicadas num jornal do Rio de Janeiro que se chamava L'Étoile do Sul. Era um jornal que publicava tudo em francês. E ela era fluente em francês, em
em inglês também. Então, essas cartas todas ainda estão por ser estudadas, elas estão lá publicadas nesse jornal. Mas aí, voltando a falar dos pseudônimos, você me perguntou se era uma necessidade para as escritoras da época. Não, eu não penso assim. Apesar de ter uma corrente que pense assim, eu não penso que Carmen Dolores tenha usado pseudônimos para se esconder. Escritoras francesas, escritores, homens franceses, brasileiros, usavam pseudônimos diversos conforme o gênero literário que estavam escrevendo. O próprio Olavo Bilac, Coelho Neto, Medeiros de Albuquerque, Paulo Barreto, todos eles usaram pseudônimos. Então, era uma prática comum nessa época. Diferentemente de outras mulheres, eu não acho que ela tivesse que se esconder atrás de um pseudônimo. Na verdade, ela continuou tendo a sua importância como senhora da sociedade que ela sempre foi, e ela acabou optando pelo pseudônimo Carmen Dolores. Ela escreveu todos os livros que ela publicou como Carmen Dolores, e todas as crônicas, todas não, mas a maioria das crônicas que ela publicou nos principais jornais da grande imprensa desse período na capital federal, como O País, o Jornal do Comércio, o Correio da Manhã, a Tribuna, são os principais jornais dessa época. Em todos eles, ela publica como Carmen Dolores, e uma vez por outra aparece uma crônica ou um conto com um dos outros pseudônimos. Então, na minha opinião, ela simplesmente seguiu uma prática comum e não quis se esconder dessas. Ô Rizolete, eu tenho uma curiosidade, porque a Carmen Dolores, ela é contemporânea de Júlia Lopes de Almeida, que é também outra grande escritora aí do final do século XIX, início do século XX. Elas se conheciam? Elas eram amigas? Elas frequentavam o mesmo meio literário? Sim, elas eram muito amigas, elas frequentavam as mesmas rodas e elas se conheciam, elas trocavam. Era comum naquela época que os cronistas dos jornais, e a Júlia Lopes de Almeida também foi cronista no mesmo jornal, só que a crônica de Carmen Dolores saía aos domingos e as crônicas de Júlia Lopes de Almeida saíam no dia da semana, que eu não me lembro agora qual era. Mas elas trocavam impressões, ideias por meio das crônicas. Mas sabe-se que elas frequentavam os mesmos ambientes, as mesmas... A Júlia Lopes de Almeida escreve, logo depois do falecimento de Carmen Dolores, no dia... em agosto de 1910, eu não lembro o dia agora, ela escreve posteriormente uma crônica, e nessa crônica ela fala dessa grande perda da amiga, grande perda da escritora que a Carmen Dolores era. Então, sim, elas se conheciam e trocavam muitas experiências e viviam, né, na mesma situação, na busca desse reconhecimento do que escreviam. Muito bacana isso. Eu fico só imaginando, assim, as duas juntas. Bom, diferentemente da maioria das escritoras da época, a Carmen Dolores, ela conseguia se sustentar e sustentar também a sua família com as suas publicações. Isso muito diferente das outras escritoras. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero que você me fale como é que ela conseguiu, porque realmente era muito difícil na época. Hoje ainda, né, no pleno século XXI, é difícil você se sustentar com as suas publicações, com seus escritos, eu imagino no século XIX. Na volta eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a pesquisadora, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, Rizolete Hellmann. Rizolete é autora do livro Ousadia e Irreverência na Ponta da Pena, Crônicas de Carmen Dolores em O País, resultado de sua tese de doutorado em literatura. E no livro, Rizolete escreve sobre a escritora e cronista da Belle Époque, Carmen Dolores,
que no início do século XX fidelizou um público leitor considerável por sua ousadia e irreverência, duas marcas que mais caracterizam suas crônicas. Voltando então, Risolete, conta pra gente como é que foi essa façanha que ela conseguiu de conseguir se sustentar e conseguir sustentar a sua família com as suas publicações, suas crônicas dos jornais. Essa foi uma questão muito intrigante na época que eu estava pesquisando o Carmen Dolores. Dizia-se, os poucos historiadores brasileiros que falavam sobre Carmen Dolores, entre eles Brito Broca, ele coloca que Carmen Dolores começou a escrever por diletantismo e depois, posteriormente, por necessidade financeira. E eu me perguntava, mas por que necessidade financeira? Visto que ela pertencia, durante todo o período do Império, a uma família abastada, de bem colocada. O marido era um alto funcionário do Império, o pai também foi. Então, por que de repente ela tinha essa necessidade financeira? Ela fica viúva em 1886 e em 1888, aliás, 89, naquele período ali, com a proclamação da República, descobre-se que ela, pelos jornais eu descobri que ela tinha quase todo o seu dinheiro aplicado no antigo Banco dos Estados Unidos do Brasil. Esse banco faz a fusão com outro nesse período da proclamação da República, e nessa fusão todos os acionistas acabam ficando com o seu dinheiro preso por 6 anos. Então, 6 anos ela não viu a cor do dinheiro. E aí surge essa necessidade financeira. Então, ela consegue chegar aos jornais da grande imprensa, diferentemente das outras escritoras da época, que fundavam os jornais femininos e escreviam seus textos para um público feminino. Carmen Dolores entra para a grande imprensa. Nessa grande imprensa, no jornal O País, Correio da Manhã, a Tribuna, ela chega através de Alcindo Guanabara. Alcindo Guanabara era um conhecido dela, da família, penso eu, mas era conhecido dela, que a indica para o jornal O País, inicialmente. E depois nos outros também, na Tribuna, no Jornal do Comércio, ela começa, então, a galgar o seu próprio espaço dentro dessa grande imprensa, né? E essas crônicas todas, ela mantinha uma coluna semanal no jornal O País, que ocupava a primeira página, a primeira coluna da primeira página, e ela fidelizou aí um público muito grande, muito representativo. Posteriormente, ela começa a fazer conferências literárias. Essas conferências também eram pagas. Os intelectuais da época, todos faziam essas conferências, e ela fez várias. E aí as notas do jornal, posteriores ao dia da conferência, elas acabavam dizendo, comentando como tinha sido, quais eram os resultados dessas conferências. E era comum a gente encontrar notas dizendo que o auditório estava repleto de um público feminino que lhe era fiel. Então, o público da Carmen Dolores era um público feminino, então, majoritariamente, vamos dizer assim. Sim, majoritariamente feminino, né? As cartas que ela recebia como cronista, ela recebia cartas das mulheres pedindo que ela publicasse mais e mais sobre os temas que ela já tinha abordado. Então, eu quero saber sobre os temas. Eu conheço, é claro, algumas crônicas da Carmen Dolores. Conta pra gente quais eram os temas que ela abordava nas suas crônicas para cativar esse público feminino da época. Ela falava muito sobre os direitos das mulheres de modo geral. Alguns temas que eram comuns a outras escritoras da época, como o direito à educação, o direito ao trabalho remunerado nas mesmas condições que os homens tinham, eram temas também de outras escritoras. Mas, além disso, uma bandeira que ela levantou foi o direito ao divórcio. Ela foi muito amiga da primeira advogada brasileira, a primeira mulher advogada brasileira, Mirtes Campos, que levantou essa bandeira, que lutava pelos direitos iguais em caso de divórcio. E Carmen Dolores comprou essa briga junto com ela, né? Então, esse é um tema muito comum nas crônicas dela. Mas ela também falava sobre a preservação do meio ambiente, ela também falava sobre a formação das favelas no Rio de Janeiro. Ela viveu aquele período em que, entre 94 e 98, quando o prefeito Pereira Passos reformou o Rio de Janeiro e derrubou todos os cortiços,
E ela indagava para onde vai essa população, e aí ela começa a falar da formação das primeiras favelas no Rio de Janeiro. Então, ela, de alguma forma, ela apesar dela sofrer grande influência da França, dos franceses e dos costumes franceses, ela questionava sobre o destino dessa população. Ela falava sobre a submissão das mulheres ao poder patriarcal e um tema que também é atualíssimo, a violência urbana, a falta de saneamento. Ela fez crônicas belíssimas sobre feminicídio, que hoje é uma realidade aqui no Sul, né? A gente toda semana vê um caso. Então, ela pegava os casos das páginas policiais que estavam ali descritas friamente por um jornalista e transformava esses fatos numa crônica que emocionava o seu público leitor. Então, esses e muitos outros eram os temas que ela abordava e que são atualíssimos, né? Risolete, a gente tem que terminar, infelizmente, mas eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, onde se a gente quiser adquirir o livro, como é que a gente faz? Dá um endereço aqui pra gente, por favor. O meu livro, ele está publicado no momento só em forma de e-book, está disponível no Kindle da Amazon. Então, se entrar na minha página do Instagram, vai encontrar lá o link. Meu Instagram é Risolete Helman, é fácil de achar. E por meio desse, ele está, por enquanto, disponível somente lá nessa plataforma, né? Futuramente eu quero fazer impresso, mas por enquanto é só em forma de e-book. E eu tenho também um outro livro dela, que é esse aqui, o Almas Complexas. E que eu lancei em 2014 pela editora Mulheres, assim como tem o livro que foi lançado ontem, organizado pelo Senado Federal, Um Drama na Roça, que também é um livro de contos e que está disponível na plataforma do Senado Federal, né? Nesse livro, que são 2 livros dela, em que eu participei na organização e escrevo um primeiro capítulo de apresentação das obras de Carmen Dolores, além do meu livro, que é apenas parte da minha tese, não é a tese completa, Renata. Sim. Porque minha tese completa tem mais de 400 páginas. Né? Eu conheço. E da tese ainda vai ser publicado, provavelmente no ano que vem, se as condições derem para isso. Eu vou publicar todas as crônicas que eu coletei, que estão no volume 2 da minha tese. São 2 volumes. Sim. O volume 2 são só as crônicas que eu coletei no jornal O País. São 292 crônicas. Ai, que maravilha. Essas eu ainda quero publicar no próximo ano, se Deus quiser. Risolete, querida, você já está convidada para voltar aqui para falar mais sobre escrita feminina, sobre Carmen Dolores, sobre a sua história que é maravilhosa aí de pesquisadora. E um beijo, muito obrigada e muito sucesso. Eu que te agradeço pela oportunidade. E estou à disposição aí para quem quiser trocar figurinhas sobre as escritoras do século XIX. Que delícia! E eu conversei hoje com a pesquisadora e doutora em literatura pela UFSC, Risolete Helman. E o bate-papo literário está no ar aqui na UniTV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível no canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!